E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos para mais um vídeo aí dessa sessão sobre temas prováveis para a redação do Enem 2018, né? Você que está aí se preparando para ser nota 1000 na redação do Enem, seja bem-vindo, não deixe de assistir os outros vídeos, não deixe de dar um like, né? Aí dar seu joinha no vídeo, também de se inscrever no canal e ainda de compartilhar, né? E comentar com seus amigos. Bacana? Nós estamos já no nosso terceiro vídeo, né? Fiz um geral falando sobre os temas prováveis, aqueles que eu achei que eram mais pertinentes. Depois eu fiz o segundo vídeo falando sobre o bullying e o cyberbullying, né? Aí tivemos alguns comentários bacanas, né? O pessoal aí que comentou, que acompanhou o vídeo, obrigado, viu? Valeu pelos comentários. Meus alunos da Escola Ana Mendes Pereira Dutra e os meninos, né, da Escola São Vicente também, muito obrigado pelo apoio, né? Principalmente vocês que estão acompanhando o canal e dando sua opinião. Isso me faz crescer, me ajuda bastante, né? Hoje, lembrando aqui, né, pessoal do IRPAC, né, meus amigos aí de formação no Instituto, né, junto com a CNBB e a PUC Minas, na formação para catequistas, né? Hoje eu pus essa camisa para lembrar deles, né? Agradecer aí o apoio de vocês sempre nessa formação. Obrigado, tá, gente? Também quero aqui agradecer a Elvis Souza, que fez um comentário num vídeo anterior meu, pedindo que eu ajudasse com frases padrão para iniciar a redação. Achei o tema bacana, achei que era necessário fazer este vídeo também, né? Então eu quero incluir aqui, vou falar no início sobre algumas dicas de como iniciar a redação e depois nos outros vídeos eu trago outras dicas, né? E depois eu parto para o tema doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens brasileiros, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente respondendo aí a Elvis Souza. Obrigado pelo comentário, obrigado pela pergunta e vou tentar aqui te ajudar, não só nesse vídeo, né? Hoje eu vou trazer alguns aspectos, depois nos demais vídeos eu vou trazendo algum outro detalhe. Fiz uma pesquisa rápida em dois sites que citam frases e jeitos de começar a redação dissertativa com professores reconhecidos, professores de português, pessoas que estão acostumadas com concurso e com o Enem, né? E eles sugerem algumas dicas. As primeiras são assim, ó. Primeiro, ir direto ao ponto de vista ou ao seu argumento básico. Você vai pegar lá o tema, vai, né, parar um pouquinho, pensar, meditar, olha, nesse tema eu tenho este ponto de vista, ou eu tenho este argumento forte. Parte dele. Primeira dica. Ou você pode optar em usar uma indicação do próprio tema, fazendo uma pergunta, uma indagação. Tá lá o tema, você já joga o tema fazendo uma pergunta, que vai ser respondida, é lógico, no desenvolvimento da sua redação. Essa é uma segunda alternativa. Ainda, você pode usar uma definição sobre o tema, que vai ser questionado, né? Então, você já inicia com um conceito sobre o tema. É uma boa alternativa. Também, fazer uma análise do tema, como se assim, no primeiro parágrafo você vai fazer um esquema com todos aqueles pontos que vão ser desenvolvidos. Então, você opta, né, pelo mais pertinente e já lança ele na primeira frase, né? Usar um dado histórico, né, citando um período que aconteceu ou se iniciou a pesquisa sobre o tema, como se fosse contextualizar. Diga, né, como vimos nos telejornais em 2016, tá, um dado histórico aí, né, foi no ano de 2016 ou durante a Revolução Científica. É um dado histórico, né? Pode ser uma ideia. Usar uma citação que será negada durante o desenvolvimento da sua redação. Então você usa um argumento que você vai negá-lo. Uma alternativa boa. Outra dica: expor um ponto de vista oposto.
né? Aquilo que você não quer dizer. Você lança aquela ideia como a primeira frase do seu texto, porque você vai combatê-lo no desenvolvimento. Você vai dizer que aquilo não é verdade, né? Lembre-se que todas essas dicas você tem que pensar primeiro como vai ser o seu desenvolvimento. Não vai comprometer sua redação, não vai colocar uma frase de efeito lá no início, sendo que você não tem condição de desenvolver aquele assunto, né? Tome cuidado. Apontar dados estatísticos. Vamos lá, hoje o tema principal deste vídeo é doenças sexualmente transmissíveis. Vocês podem começar, né? A Secretaria de Saúde indica que a partir de 2015 tivemos um aumento de 60% dos casos entre grávidas. Tá? Um dado estatístico. Fiz aqui um levantamento muito superficial, tá, gente? Não é um dado concreto. Lembre-se, se é dado estatístico, é algo de verdade, que acontece, que foi publicado, e todos têm conhecimento. Não vai inventar números, não, né? Tome cuidado. Apontar algum fato representativo, né? Que vai ser forte, vai marcar o início da sua redação. E uma pequena narrativa, né? Para contextualizar a sua argumentação, né? Uma pequena narrativa para contextualizar a sua narração. Tá, Luiz, mas você não falou frases, né? Você não falou frases. Espera, calma. Então, vem aí algumas frases que vocês podem usar de uma forma... As frases são um pouco genéricas e vocês podem usar em diversos temas. Usem as dicas que eu disse anteriormente e tente encaixar uma dessas frases ou outras, né? São frases modelos, elas não são infalíveis, né? E não são as únicas. Lembre-se disso. Nos próximos vídeos eu trago outras, né? Você vai fazer uma análise do tema, vai planejar o seu desenvolvimento para você pensar em qual frase iniciar a sua redação, né? E aí nós vamos com algumas. Talvez dizer, é de conhecimento geral que... Aí você começa seu texto, sua argumentação. Pode ser outra frase assim, ó. Todos sabem que em nosso país observa-se. Aí desenvolve o tema. E pode ser outras expressões, né? Todos sabem que em nosso tempo. Todos sabem que há muitos anos. Vai depender do tema, né? Vai depender da forma que você vai desenvolver sua redação. Outra frase, né? Cogita-se com muita frequência, cogita-se. Observe, gente, a circunstância de modo, né? Muito se tem discutido. Aí, quando se discutiu? Muito se tem discutido recentemente sobre o assunto, né? Muito se tem debatido acerca de... Então, circunstâncias de modo. E outras dicas eu vou pesquisar para trazer nos próximos vídeos, tá bom? Essas só foram algumas. Mas não deixem de curtir o vídeo, de comentar e de se inscrever no canal, né? E de compartilhar com os amigos. Não esquece disso não, pois são os comentários de vocês que vão ajudar os vídeos a melhorar, tá bom? E vamos lá então, no tema primeiro desse vídeo. Novamente obrigado, viu, Elvis? Por ter feito a pergunta, por ter pedido aí a indicação dessas dicas de como iniciar a sua redação. Eu prometo trazer nos próximos vídeos outros aspectos, outras dicas sobre como iniciar. Aí eu estava pensando agora à tarde também, alguma dica do desenvolvimento, né, da redação e da conclusão. Então, no decorrer dos vídeos eu vou trazer essas dicas, tá bom? E me cobrem aí nos comentários. Tá, o tema de hoje então, doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens brasileiros, né? Entre os jovens brasileiros, né? Nós temos vários dados aí, né? Primeiro é que os números de doenças sexualmente transmissíveis no Brasil são alarmantes.
Dados da Secretaria Estadual de São Paulo fala em um crescimento. Eu vou trazer aqui o dado de uma única doença, tá? Não são de todas. De uma única doença chamada sífilis. O dado da Secretaria Estadual de São Paulo é que teve um crescimento de 603% de casos de pessoas infectadas com sífilis entre 2007 e 2013. Então, os casos de sífilis aumentaram de 2.694, isso em 2007, para 18.951 em 2013. São muitos casos, gente, são muitos casos. Eu trouxe dados de uma única doença, e são várias, vocês sabem disso, né? Então, diante desse dado da Secretaria Estadual de São Paulo, a médica a doutora Cláudia Jacinto, né, ela que é da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, ela fala que a prevenção das doenças da sífilis e das outras doenças, são muitas das vezes ignoradas por parte da população. Simplesmente ignoram a doença, ignoram o risco de transmitir a doença, né? E ela defende isso dizendo assim, essa é uma citação literal dela, ela fala assim, diante da facilidade de se fazer exames e o baixo custo do tratamento, a situação destes números tão altos beira ao absurdo. Palavras da doutora Cláudia Jacinto, especialista, né, lá da Unicamp. Ela lembra que não se justifica mais ter números tão alarmantes, sendo que é fácil fazer os exames, é muito fácil fazer o tratamento, até porque não tem grandes custos. Como anos, né, atrás aí eram muito mais dispendiosos os tratamentos, né? Até porque também não tinha tantos medicamentos. Hoje, com a evolução da medicina, da técnica, nós temos muito mais facilidade do que anos atrás. Então, para ela, não se justifica mais ter este grande número de pessoas contaminadas, infectadas com várias doenças sexualmente transmissíveis, sendo que temos aí, né, no sistema público de saúde, no SUS, exames gratuitos, tratamento, né? Então, o que revela, né, eu estava pesquisando, li em outros sites, o que revela? Nós temos uma banalização da consequência das doenças sexualmente transmissíveis pelos jovens hoje. Parece que os jovens não estão mais preocupados. Não adianta mais dizer para eles, usem camisinha. Isso é pouco. Não tá chegando. Eles parecem que não estão preocupados, né? Eu estou aí fora da margem de risco, né? Diz uma das pesquisas do Correio Brasiliense que o grande público infectado hoje está entre 20 e 29 anos. Eu estou com 30, né? Então, eu estou aqui na margem de erro, né? Mas, olha, a minha geração, eu acho que ainda presenciou os grandes dramas das pessoas infectadas com doenças sexualmente transmissíveis. Os meninos mais novos e as meninas mais novas que nós, parece que não percebem isso, parece que não presenciaram, né, a grande dificuldade. É isso que ela está dizendo, né? Nós temos muito mais informação, nós temos muito mais facilidade, mas os números são alarmantes. Então tem um problema aqui, né? Tem um problema. Voltando então para os dados, né? E agora a partir da pesquisa do Correio Brasiliense, essa pesquisa do final de 2017, né? Então final do ano passado, outubro do ano passado, diz que as autoridades sanitárias perderam um grande aliado no combate, né? Na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, e este grande aliado é o medo. Né? Parece que os nossos jovens perderam o medo das doenças sexualmente transmissíveis e por isso banalizaram.
banalizaram as consequências. Mas aí a gente lê mais, né, lê outros sites, lê outras reportagens, parece assim, foi banalizado, parece que a vida, não estão se importando muito com a vida, né? Dá essa impressão, né? Porque não se protegem. Temos tantas formas de se prevenir e não se previne o contágio, né? Se infectar com uma doença sexualmente transmissível. E muitas das vezes também nós somos negligentes, pois nós não fazemos exames. Então fica difícil saber se eu estou ou não estou infectado com a doença sexualmente transmissível. E isso traz consequências drásticas, nós vamos ver, né? Os jovens hoje, segundo o jornal Correio Brasiliense, não usam preservativo como se recomenda. E num período de 5 anos, lembre que a entrevista que publicaram no jornal é de final de 2017. Num período de 5 anos, 29 mil novos casos de doenças sexualmente transmissíveis entre jovens foi detectado. Isso é que chegou a conhecimento, gente. 29 mil novos casos de doenças sexualmente transmissíveis detectados nos nossos jovens brasileiros entre 20 e 29 anos. Olha como é alarmante. Segundo o mesmo jornal, entre 2010 e 2015, tivemos 3.010 novos casos de AIDS. 3.010 novos casos de AIDS. 4.290 novos casos de sífilis. 6.550 novos casos de verruga genital. Que muitas das vezes as pessoas vão procurar médico, o exame, muito depois, quando estão sentindo outras coisas, né, outros sintomas, e aí se descobre que é consequência de uma doença sexualmente transmissível. E imagine numa juventude que parece ter banalizado a vida, que o sexo desregrado, né, aí o uso de bebida alcoólica e de drogas está muito forte, viu, galera? Se infectar com uma doença sexualmente transmissível tem sido muito fácil. Tomem cuidado. E até porque, né, eu copiei isso aqui da reportagem lá, né? As doenças sexualmente transmissíveis não escolhem classe social, não escolhem escolaridade ou raça. Todos estamos sujeitos às doenças sexualmente transmissíveis, né? É um alerta. E a questão de muitos não saberem que estão infectados, eles transmitem para outros que tendem a ser outros doentes sem diagnóstico. E aí isso vai passando, né, de pessoa para pessoa e só vai crescendo os números, né? É para preocupar mesmo, não é sensacionalismo, mas é para preocupar. Isso é uma questão de comportamento social, né? Uma questão de comportamento social. E qual seria então o grande agente, né, que a Secretaria de Saúde, né, as instituições de educação têm para que as nossas juventude não se contaminem com as doenças sexualmente transmissíveis, ou que os que estão, né, infectados não transmitam, não sejam aí os transmissores, né? Primeiramente, o grande agente é a informação. Se o grande parceiro na prevenção nós perdemos, que era o medo, o grande agente hoje é a informação. Nós precisamos nos informar sobre as doenças sexualmente transmissíveis para educar para a valorização da vida. Aqui nós não estamos falando só de questão
de educação sexual, não. Aqui nós estamos falando de educação para a vida, de valorização da vida. E aí, a consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Valéria Paes, ela atribui essa banalização das doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens de hoje, que eles não conheceram os dramas do passado. Eles não viram os grandes ídolos da juventude morrer de AIDS, morrer de doenças sexualmente transmissíveis, ter parentes, né, na família que definhavam por falta de medicamento, por falta de tratamento, né? Ou assim, famílias gastando tudo para dar tratamento aos filhos, né? Há anos atrás, galera, nós jovens e mais as pessoas mais velhas que eu talvez presenciaram mais ainda, né? Eles viram muitas pessoas morrerem sem ter nada a fazer, porque as doenças sexualmente transmissíveis ainda eram um mistério, ainda era muito caro o tratamento. E aí passamos uma parcela dos nossos jovens, né, uma parcela da história onde a juventude se preocupou, e hoje nós chegamos num ponto em que a juventude não se preocupa mais, né? Então é preciso informar para prevenir e é preciso valorizar a vida, né? Então se for este o tema, né, da redação do Enem, lembre-se disso, né, da informação, da prevenção, da banalização dos dias atuais, do histórico que o nosso país já teve, né, e dos inúmeros casos que acontecem hoje, né? Nós sempre lembrando então eu coloquei aqui 3 palavras-chave, né? Informação, prevenção e valorização da vida, tá bom? Muito obrigado por acompanhar o vídeo, não deixa de dar o seu like, dar o seu joinha, de se inscrever no canal, de comentar, né? Comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos. É no improviso, não tem edição, não tem cortes, né? Eu vou falando aqui, é como se eu estivesse dando aula. Os meus alunos estão acostumados lá na sala de aula, eu vou falando, né? E aqui eu faço um pouco disso, né? Eu vou falando o que eu pesquisei, o que eu também vou pondo a minha opinião, e a gente vai construir juntos os próximos vídeos. Então eu dependo do seu like, dependo da sua inscrição e do seu comentário. Não deixe também de comentar o vídeo, tá? E compartilha com os amigos. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. O próximo vídeo nós vamos tratar... legal, lembrei a tempo. O próximo vídeo nós vamos falar sobre... aqui... população em situação de rua. Nós vamos entrar um pouco aí na questão da população de rua, as minorias, né? Depois nós vamos falar dos índios. Tem muita coisa aí pra gente falar, tá bom? Obrigado. Olha quem apareceu. A minha companheira. Minha companheira dos estudos, a Leide. A Leide resolveu aparecer, né, no vídeo, tá bom, gente? Essa é a Leide. Olha, boa noite pra vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.